que aconteceu com Jesus entre o momento em que foi ferido na cruz e o glorioso amanhecer da ressurreição. Para onde ele foi? Alguns dizem que ele foi ao inferno, outros acreditam que esteve em um lugar de descanso. Mas o que a Bíblia realmente revela sobre esses 3 dias que mudaram a história? Quando Jesus declarou, "Está consumado", ele não estava apenas falando sobre o fim de seu sofrimento físico. Essas palavras significavam que a obra da redenção estava completa. Naquele momento, ele entregou seu espírito ao Pai, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava aberto. Mas o que aconteceu com Jesus após seu último suspiro? Ele entrou no descanso eterno imediatamente, ou algo mais profundo e misterioso ocorreu? Jesus havia dito que ficaria no coração da terra por 3 dias e 3 noites, assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe. Essa expressão levantou inúmeras questões ao longo dos séculos. O que significa estar no coração da terra? Para entender, precisamos explorar o que a Bíblia diz sobre a condição dos mortos antes da ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, o lugar dos mortos é chamado de Sheol, um termo hebraico que se refere a um reino onde todos os mortos iam, sejam justos ou ímpios. No Novo Testamento, o termo grego Hades é usado de forma semelhante. Esse local era dividido em 2 partes: o seio de Abraão, um lugar de conforto para os justos; um lugar de tormento, onde os ímpios aguardavam julgamento. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus descreveu essa separação, Lucas 16, 29 a 31, mostrando que os 2 grupos podiam se ver, mas não podiam atravessar de um lado para o outro. Isso nos dá uma pista importante para entender o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias. Com base na referência de Mateus 12:40 e no conceito de Sheol ou Hades, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus desceu ao seio de Abraão durante esses 3 dias. Este não foi um inferno de condenação, mas sim um lugar onde os justos aguardavam a promessa da redenção completa por meio do Messias. O seio de Abraão era, de certa forma, uma espécie de paraíso, onde aqueles que eram justos pela fé esperavam até que a promessa fosse cumprida. Jesus, em sua obra redentora, foi até este lugar para proclamar sua vitória sobre a morte e trazer esperança àqueles que estavam esperando por sua chegada. Quando Jesus foi crucificado, ele não apenas morreu fisicamente, mas também enfrentou a realidade da morte em todas as suas profundidades. Sua visita ao seio de Abraão foi um ato de vitória. Por meio dessa jornada, ele declarou aos que estavam ali que sua missão estava completa e que aqueles que depositassem fé nele poderiam finalmente ser libertos da escravidão da morte. Isso nos leva a uma verdade poderosa. Cristo, através de sua própria experiência, conquistou o poder sobre a morte para todos os que o seguem. Sua ressurreição não foi apenas uma prova de seu poder divino, mas também a garantia de que aqueles que creem em sua obra têm esperança eterna. Agora, você deve estar se perguntando: como isso se aplica à minha vida? A resposta é simples, mas poderosa. Jesus enfrentou nossos maiores medos. A morte e a separação eterna foram derrotadas por ele. Isso significa que podemos viver com esperança, mesmo diante da finitude da vida. Ele nos abriu um novo caminho. Ao visitar o seio de Abraão, Cristo estabeleceu um novo pacto, no qual os que o seguem têm a promessa da vida eterna no céu. Essa jornada de Jesus nos ensina que nenhum desafio, medo ou sofrimento pode nos separar do amor de Deus. Quando você entrega sua vida a Cristo, você é convidado a fazer parte da vitória que Ele conquistou sobre o pecado e a morte. Vamos explorar algumas passagens-chave para embasar essa compreensão. Em 1 Pedro
3:18-20 diz: Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, que haviam sido desobedientes nos dias de Noé. Esta passagem indica que Jesus, após sua morte, pregou a sua mensagem de redenção aos espíritos que aguardavam sua vinda. Isso confirma sua vitória sobre a morte e sua capacidade de libertar aqueles que estavam aprisionados no pecado. Em Efésios 4:8-10 diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo e deu dons aos homens. Ora, o que significa subiu, senão que também havia descido às regiões mais baixas da terra? Paulo nos dá a chave para entender que Jesus desceu às profundezas para trazer libertação e vitória. Ele retornou triunfante, trazendo redenção para todos aqueles que o buscam. A mensagem central aqui é que Jesus não foi ao inferno para ser punido, mas para declarar sua vitória. Ele confrontou as profundezas do pecado, do sofrimento e da morte, para que por meio de sua ressurreição, todos pudessem ter acesso ao perdão e à vida eterna. Esse ato não apenas trouxe esperança para os que estavam no seio de Abraão, mas também trouxe esperança para nós, que vivemos em um mundo marcado pela dor e pela incerteza. Cristo trouxe uma promessa: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Após 3 dias no seio de Abraão, Jesus ressuscitou com poder e glória. A ressurreição foi o ponto-chave da redenção humana, uma declaração pública de que o pecado e a morte foram derrotados. O evento foi tão extraordinário que se tornou a base da fé cristã, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:3-4. Pois entreguei a vocês, antes de tudo, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A vitória da ressurreição significa que Jesus cumpriu todas as profecias e demonstrou seu poder sobre todas as coisas: o pecado, a morte, o inferno e até mesmo o mal. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu a várias pessoas. Seu primeiro encontro foi com Maria Madalena, uma mulher que estava chorando diante do túmulo vazio. O momento é descrito em João 20:17, onde Jesus diz: Não me segure, pois ainda não subi para meu Pai, mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: Subo para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Este encontro é profundamente simbólico. Maria representa aqueles que buscam respostas em meio à dor e ao sofrimento. O Senhor se revelou a ela em um momento de angústia, oferecendo esperança e a promessa de um futuro eterno. Essa aparição inicial mostra que Jesus não apenas ressuscitou, mas também estabeleceu um novo relacionamento com seus seguidores. Ele estava trazendo uma mensagem de esperança, perdão e redenção. Depois de aparecer a Maria, Jesus se manifestou a outros discípulos, demonstrando sua vitória através de aparições físicas e milagrosas. Em João 20:19-22, vemos um momento poderoso. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos estavam reunidos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se regozijaram ao ver o Senhor. O encontro com os discípulos após sua ressurreição foi um momento de revelação. Eles estavam com medo, desanimados, perdidos após a crucificação. Mas a presença de Jesus trouxe paz e coragem. Ao mostrar-lhes suas mãos e seu lado ferido, ele validou sua identidade e provou que realmente havia vencido a morte. Dessa forma, a ressurreição não apenas foi uma vitória pessoal, mas também um chamado para todos os discípulos e, por consequência, para todos nós.
Eles foram enviados para pregar as boas novas, e nós, como seus seguidores, devemos carregar essa mesma mensagem no mundo. Após a sua ressurreição, Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo para guiá-los, fortalecê-los e capacitá-los para a missão que tinham pela frente. Ele afirma isso em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo seria o elo entre Jesus e seus seguidores, uma força invisível, mas real, para ajudá-los a enfrentar os desafios da missão de proclamar a mensagem de redenção até os confins da terra. Essa promessa do Espírito é uma extensão do poder da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele nos dá a mesma força para superar nossos medos, batalhas e dificuldades no dia a dia. Após cumprir sua missão e garantir a promessa do Espírito Santo, Jesus ascendeu ao céu diante dos olhos atônitos de seus discípulos, conforme descrito em Atos 1:9. Depois de dizer isso, foi elevado às alturas enquanto eles o observavam, e uma nuvem o ocultou de seus olhos. Essa ascensão não apenas marcou o fim de seu ministério físico na terra, mas também simbolizou seu triunfo completo sobre o pecado, a morte e as trevas. Ele agora reina à direita do Pai, com todo o poder e autoridade, como prometido em sua palavra. A ascensão de Jesus trouxe um novo entendimento para os discípulos e nos dá esperança. Ele voltará para buscar aqueles que creem em seu nome, completando o plano de redenção e restaurando todas as coisas. A ressurreição de Jesus trouxe a nós esperança, redenção e o poder de enfrentar qualquer circunstância com fé e confiança. Ele não apenas venceu a morte por si mesmo, mas abriu o caminho para que todos os que o seguem tenham a promessa da vida eterna. Jesus nos convida a confiar nele, a entregar nossos medos, nossos pecados e nossas lutas, sabendo que ele já venceu todas as batalhas por nós. Agora, olhando para esses eventos, sua descida ao seio de Abraão, sua ressurreição e sua ascensão ao céu, você percebe que a mensagem é clara. Jesus conquistou tudo em nosso favor. Após ascender ao céu, Jesus não nos deixou sem esperança. Em Atos 1:11, os anjos se dirigiram aos discípulos e declararam: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir ao céu. A mensagem é clara. Assim como Jesus subiu ao céu de maneira visível e gloriosa, ele retornará em poder para completar sua obra redentora e restaurar todas as coisas. Essa promessa deve ser uma fonte de esperança constante para todos os que creem, pois sabemos que nossos sofrimentos são temporários, mas a vitória em Cristo é eterna. Jesus retornará para buscar seus fiéis, para restaurar o mundo e estabelecer seu reino de justiça, paz e amor. Esse retorno será a conclusão do plano divino, onde finalmente a humanidade será livre de todo sofrimento, dor e pecado. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas algo que deve ter impacto direto em nossas vidas todos os dias. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, sua vitória se torna nossa. Através da sua ressurreição, recebemos o poder para viver em liberdade, quebrando cadeias de pecado, medo e insegurança. O apóstolo Paulo descreve essa transformação em Romanos 6:4. Nós fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A ressurreição nos dá a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida que reflete a luz, a esperança e o poder de Cristo. Nós podemos deixar o passado para trás, confiar em suas promessas e viver em seus caminhos.
A transformação é um convite diário para renovar nossa mente, coração e alma. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo, a Igreja foi chamada a continuar sua missão na Terra. A Igreja, composta por todos os que creem em Jesus, é agora o instrumento pelo qual a mensagem do Evangelho é levada ao mundo. Seu chamado é simples: pregar, viver e proclamar a esperança que Jesus trouxe por meio de sua vitória sobre o pecado e a morte. A Igreja é chamada a ser uma luz em meio às trevas, uma manifestação do amor redentor de Cristo para aqueles que estão perdidos. Jesus nos desafia a cumprir sua missão. Esse chamado é a prova de que, mesmo após sua ascensão, Jesus continua ativo no coração de cada cristão que lhe entrega a vida. O poder que ele nos dá através do Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas fiéis e instrumentos de seu amor. Desde a ascensão de Jesus, a promessa do Espírito Santo tornou-se a conexão direta entre Deus e seu povo. O Espírito Santo não é apenas uma força, mas uma pessoa, o Consolador, o Guia, o Professor e o Intercessor. Em João 14:16, Jesus prometeu: "Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O Espírito Santo é fundamental para a nossa jornada cristã, porque nos capacita a viver a vida que Deus planejou para nós. Ele nos dá poder, discernimento, direção e paz para enfrentar os desafios do dia a dia. Ele nos conduz a uma relação mais profunda com Cristo e nos lembra constantemente da esperança que temos nele. Jesus venceu a morte para que pudéssemos ter acesso à eternidade. A sua vitória nos assegura que aqueles que o seguem não precisam temer a morte ou o desconhecido. A eternidade é uma promessa de vida sem dor, sem sofrimento e sem pecado, onde estaremos diante da presença de Deus para sempre. O escritor de Apocalipse 21:4 descreve essa promessa com palavras de esperança. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Essa promessa deve nos impulsionar a viver com coragem, fé e esperança. Cada desafio e tribulação que enfrentamos deve ser visto através da lente da eternidade, onde tudo será transformado, curado e redimido pela graça de Deus. A vitória de Cristo sobre a morte não é apenas um acontecimento histórico. Ela é a realidade transformadora que todos nós podemos viver todos os dias. Jesus foi ao inferno, venceu o pecado, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu para preparar um lugar para aqueles que confiam em seu nome. Agora, cabe a cada um de nós tomar uma decisão. Vamos viver nossa vida com base em sua vitória ou continuaremos presos em nossos medos, dúvidas e lutas? A decisão é pessoal, mas a promessa é clara. Jesus está vivo e seu poder está disponível para transformar nossos corações. Hoje é o dia para entregar tudo a Ele, confiar em seu amor e escolher viver com a esperança da ressurreição todos os dias. O poder está disponível. A vitória está garantida. Que você possa viver em novidade de vida, sabendo que Jesus venceu por você e que Ele está com você até o fim dos tempos.